O título da nossa mensagem é Preso por Fora e Livre por Dentro. Abram a Bíblia de vocês em Atos 25 e 26. Amém? Vou ler aqui para vocês. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Paulo e Silas estavam na cadeia, mas sempre adorando, por causa que eles sabem que a liberdade que Deus nos oferece não depende de ambientes ou circunstâncias, mas depende da presença de Deus. Tem gente que é livre nas redes sociais, mas é totalmente presa na alma, não conhece o amor de Jesus. Mas tem gente que é limitada por fora, mas totalmente livre por dentro. Em Efésios, o apóstolo Paulo escreveu essa carta enquanto estava preso em Roma. E ele não se via como um prisioneiro do Império Romano. Ele se declarava como um prisioneiro de Cristo Jesus, demonstrando que sua vida pertencia a um propósito maior e ele era totalmente livre por dentro. Em 2 Coríntios 3,17 diz: Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Esse versículo destaca a liberdade que vem do Espírito Santo, independente de ambientes ou circunstâncias. Meu pai achava que era livre, mas ele era totalmente preso por drogas, álcool e várias outras coisas. Mas quando ele conheceu Cristo Jesus, verdadeiramente, ele se tornou livre e aceitou Jesus verdadeiramente, se batizou e agora nós somos uma família que serve ao Senhor, com meu pai sendo líder do Ministério de Louvor, meu irmão ajudando lá na mídia e minha mãe, ela ajuda aqui também, orando. Muitas vezes o mundo nos julga pelas nossas limitações externas. Uma doença, uma crise financeira ou uma perca de emprego. Porém, a verdadeira identidade do cristão não é definida por ambientes como cadeias, tempestades, gigantes, leões, mas sim pela presença de Deus, amém? O corpo pode estar limitado, mas a mente e o espírito são guardados por Deus e são inalcançáveis pelas correntes do mundo. Em 2 Timóteo 2,9 diz: Sofro a ponto de ser preso com algemas, como se fosse um criminoso, mas a palavra de Deus não está presa. Eu dei uma pesquisada no Google para ver se tinha alguma história que falasse sobre esse versículo. E eu achei uma que se chama Os 21. Vou ler aqui para vocês. Em fevereiro de 2015, um grupo de terroristas dos Estados Islâmicos publicou um vídeo mostrando a decapitação de 21 trabalhadores de tradição copta. Eles haviam sido sequestrados em Sirtis e foram mortos por recusar a negar a fé deles. Alguém sabe o que é copta? Para quem não sabe, copta refere aos cristãos nativos do Egito. E essa história é uma demonstração de fé e amor, porque mesmo eles sabendo que eles iam ser mortos se não negassem a fé deles, eles preferiram morrer do que negar a fé deles. E isso é o que diz em Timóteo, que fala que a gente pode estar preso ou com risco de morte, mas a palavra de Deus nunca vai estar presa, amém? Estar livre por fora e preso por dentro é a triste realidade de quem tem tudo, mas sempre vive escravo do pecado, do medo, da culpa ou da ansiedade.
o povo de Israel é o melhor exemplo que nós podemos colocar aqui. Quando eles estavam no deserto, né? Porque eles tinham saído do Egito e eles eram fisicamente livres, mas porém reclamavam, murmuravam, mesmo com Deus fazendo um milagre entre eles, como uma coluna de fogo, dando maná para eles. Eles sempre reclamavam e falavam que era melhor voltar para o Egito do que ficar no deserto. Mas estar preso por fora e livre por dentro é a vitória do cristão que, mesmo enfrentando lutas, ele desfruta da paz que excede todo conhecimento. Isso é um exemplo de José. José foi jogado injustamente na cadeia por ser acusado pela esposa de Potifar. Mas, do mesmo jeito, ele não deixou que o rancor, que a raiva tomasse o coração dele. E ele continuou demonstrando seus dons para o rei. E isso mudou ele, porque fez ele se tornar um governador. Amém? Deixar transparecer a liberdade interior no meio de uma limitação externa atrai e transforma pessoas ao nosso redor. Isso é um exemplo do que diz em Atos 16, 27 ao 33. Abram as suas Bíblias em Atos 16, 27 ao 33. Amém? Vou ler aqui. O carcereiro acordou e, vendo as portas abertas da prisão, puxou a espada e ia se matar, pensando que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou com alta voz: "Não faça mal a si mesmo, porque estamos todos aqui." Então o carcereiro pediu uma luz, veio correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, levando-os para fora, disse: "Senhores, o que devo para fazer que... Calma aí. Senhores, o que devo fazer para ser salvo?" Eles responderam: "Creiam no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa." E pregaram a palavra do Senhor a ele e a todos que estavam em sua casa. Naquela mesma hora, o carcereiro, levando-os consigo, lavou os ferimentos e, a seguir, ele e todos seus foram batizados sem demora. Na história do carcereiro, a postura de Paulo e Silas fez com que o carcereiro se convertesse, não se suicidasse. A postura de Paulo e Silas foi ter as portas da prisão abertas, do mesmo jeito eles quiseram ficar, porque isso fez com que o carcereiro não se suicidasse e que o carcereiro voltasse para Jesus, né? E às vezes nós achamos que a liberdade que o mundo oferece é suficiente, mas pelo contrário, ela não é nada comparada à liberdade, o amor e a paciência de Deus. Vamos acreditar mais em Deus, vamos buscar mais Ele, vamos exaltar mais Ele e no fim sentaremos ao lado do nosso Rei e seremos livres por fora e livres por dentro. Amém? E com essa palavra aprendemos que adorar a Deus não é só nos domingos, não é só nas quintas, mas sim em casa, no trabalho e em todo lugar.